Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a esse espaço. Convidar a Mirela para que ela possa estar conosco também nesse espaço. A nossa live hoje, que fala sobre a criança e as dores emocionais. Então, sejam bem-vindos, que possamos trazer a nossa criança interna para estar conosco nesse bate-papo, ouvir um pouco dessa voz, né, que muitas vezes nós não ouvimos essa voz, mas que ela está presente em cada um de nós. Então, vamos tomar uma respiração no nosso coração e conectando, não somente com essa parte da criança ferida, mas também a nossa parte da nossa criança saudável, alegre, que traz a brincadeira, né? Então, tomando a respiração, já conectando. Deixa eu ver, Mirela, o que aconteceu com ela. Isso. Oh. Isso. Enquanto ela não entra, comece a pensar em você, nessa criança interna, né? Que nós vamos acessando diariamente, e ela se apresenta das diversas formas. Às vezes tem a nossa criança birrenta, às vezes tem a nossa criança alegre, às vezes tem aquela criança que quer tudo do jeito que ela quer, né? Mas também tem uma outra parte da nossa criança, que é a criança que silencia, que cala, que não fala, que não expressa. E às vezes, na nossa demanda do nosso dia a dia, nós esquecemos de parar para ouvir essas vozes, sejam elas quais forem, né? E é esse o convite que nós trazemos hoje, para que possamos conversar um pouco sobre essa criança, né? Sobre essa criança, mas também não somente nessa criança interna nossa que nós temos, mas olhar também para os nossos pequenos, para os nossos filhos que convivem conosco e que muitas vezes eles trazem também uma demanda interna e que nós não paramos também para ouvir a demanda que esses pequenos têm. Então vamos tomando mais uma respiração, chegando nesse círculo, embora estejamos nessa plataforma, mas não deixa de ser um círculo, né? Nós estamos no círculo. Então, respira no seu coração, mas conectando com esse espaço sagrado desse círculo. E abrindo esse espaço. E trazendo todas essas partes nossas, que estão silenciadas, aquelas partes nossas que são barulhentas demais, aquelas partes que se encolhem, que se recolhem. Vamos trazendo, apenas trazendo, sem ter nenhum julgamento, mas abrindo espaço, apenas um espaço de compreensão. Mirela está com algum probleminha, eu não estou entendendo, mas enquanto ela não entra, nós vamos conversando um pouco, né? Mirela, ela é pediatra, daqui a pouco ela vai entrar e ela pode se apresentar para vocês. E foi de um lugar de muita alegria, né, que eu convidei
Mirela para estar conosco, e eu espero que ela entre. Mas está tudo bem se ela não entrar, é porque de verdade é o que é possível, e está tudo certo nisso. Mas enfim, vamos lá, né? Enquanto criança, nós recebemos muitos mandatos, né? Nós recebemos muitas falas, e que muitas vezes essas falas, elas vêm do exterior. Elas vêm de uma autoridade externa, né? E essas autoridades externas são representadas, na maioria das vezes, por papai e mamãe, mas também é por um professor, por um tio, ou seja, alguém que esse pequeno, que essa pequena veja e perceba como sendo uma autoridade externa, né? E desse lugar, os nossos pequenos internos, nossa pequena interna, ela começa a ouvir essas vozes. E essas vozes, muitas vezes, são vozes que chegam para proibir, né? Para dar um comando que não podemos nos sentar de tal forma, que precisamos falar baixo, que não podemos falar, que não podemos reivindicar nada. Então essas vozes chegam como: menino, cale a boca, menina, não fale dessa forma, isso é feio, engula, né? Engula o choro. Quem nunca ouviu essa frase, engula o choro, né? Quem nunca viu essa expressão de isso, às vezes não chega com nenhuma palavra, mas é somente a expressão. Isso já quer dizer muita coisa. Então, são diversas expressões que, enquanto criança, nós recebemos desse externo. Né? Nós recebemos desse externo e nós vamos guardando tudo isso. Nós vamos guardando tudo isso. E essas vozes, eu digo que nós vamos colocando essas vozes dentro de uma caixinha. Essa caixinha dentro de nós. E muito da expressão da nossa criança interna, nós guardamos, nós não expressamos. E com isso, nós vamos tendo comportamentos, nós vamos tendo reações diante desse lugar, né? Mas não fica só nessa fase enquanto criança, né? Ela fica também no lugar, só um minuto, deixa eu ver aqui o que ela está dizendo. Mirela está falando aqui, só um momentinho. Só um minuto. Isso. Então, e muito disso nós vamos guardando, né? A criança em si, ela guarda, como eu falei, essas expressões, essas falas, elas vão sendo direcionadas para algum momento da nossa vida, né? Então, e essas informações que ficam guardadas, de certa forma, nós trazemos isso para o nosso dia a dia, né? Então, nesse lugar de trazer para o nosso dia a dia, é quando nós nos encontramos com algumas situações que acordam essa dor. Porque essas proibições, não somente as proibições, mas as experiências que nós vivenciamos enquanto criança, elas repercutem hoje. E como muitas vezes nós não tivemos uma válvula de escape, muitas vezes nós não expressamos o que nós estávamos sentindo, ou por medo, o medo é a base,
Mas aí pode vir vergonha, né? Pode vir o lugar do medo de ser punido. Se eu falar algo, então eu vou ser punido. Muitas vezes a criança guarda exatamente por isso, o medo que ela tem de ser punido. E essas ações, essa dor, elas trazem para hoje. Então, muito hoje do que nós vivenciamos, as reações que nós temos, é exatamente o que nos leva para o lugar de tocar novamente na dor. E quando tocamos na dor da criança, obviamente que a situação que nós vivenciamos hoje dispara e nós reagimos a partir desse lugar, da dor. Vocês entendem isso? Então eu quero convidar vocês para que vocês possam se ver nesse lugar. Se ver nesse lugar de acordar nesse exato momento em que nós estamos conversando. Acordar com vocês esse lugar de acessar a dor. Alguém de vocês? Lembrem aí. Lembre aí. Nesse exato momento. Respira. Alguns de nós vamos entrar na resistência. Por quê? Acordar essa memória é também ativar uma dor. E muitos de nós não queremos fazer contato com a dor. Muitos de nós queremos guardar essa dor, guardar essa memória e deixá-la quieta. Mas não é assim que funciona. Seria muito bom se funcionasse dessa forma. O que acontece é que, ao acessarmos essa dor, em nós começamos a criar verdadeiras barreiras. Verdadeiras barreiras, né? Barreiras de proteção. Barreiras de proteção para não fazer contato com a dor. Então, veja, às vezes, alguma situação que enquanto criança nós vivenciamos e não expressamos e fizemos a leitura daquela experiência, e foi uma experiência traumática, às vezes, uma experiência de muita dor. Então, isso fica guardado, e quando hoje acessamos, nós criamos essa barreira, não fazemos contato com a dor, e nesse lugar de não fazer contato com a dor, aí vem aquelas frases maravilhosas que nós falamos, né? Que é aquela frase que diz assim: eu não sei porquê, eu não entendo porque eu não sustento os meus relacionamentos. Eu não entendo porque eu tenho tanto medo de chegar perto. Eu não entendo, eu não sei o porquê que quando as pessoas vão se aproximando de mim, eu tenho medo e eu vivo isolado, ou eu não faço contato, né? Então, assim, são essas frases. Eu não entendo porque quando eu chego perto de tal pessoa, acorda em mim uma sensação de mal-estar. Enfim, isso são algumas palavras
que eu estou trazendo para vocês, né? Mas, assim, isso são outras e outras palavras que a gente vai encontrando. E isso a gente vai criando essas barreiras. Como eu não chego perto do outro, como eu não consigo, entre aspas, chegar perto do outro, eu crio essas barreiras comigo e cada vez mais eu vou me isolando. Vocês entendem? Isso acontece com vocês? Cada vez mais eu vou me isolando e essa barreira, ela vai ficando mais consistente. E você vai perceber qual é a barreira que você cria, não é? Qual é a forma que ela tem. Às vezes, ela tem uma verdadeira consistência, sabe? Tem uma consistência tão compactada que não é fácil derrubarmos essa barreira. Para derrubarmos essa barreira, vamos precisar ir para dentro de nós. E esse lugar de ir para dentro de nós, só vamos conseguir se tivermos a coragem de fazermos um mergulho para dentro de nós através do autoconhecimento, né? E todas as vezes que nós vamos para dentro de nós e que buscamos, porque também não é fácil, eu compreendo, não é fácil acessar, mas todas as vezes que nós vamos para esse lugar, então começamos a simplesmente a mágica acontecer. Porque se eu vou para dentro de mim e desse lugar de me conhecer, eu começo a ter consciência desses aspectos que me fazem criar essa barreira, que me fazem estar longe do outro. Então, se eu sei o que acontece comigo, desse lugar, eu começo a saber qual é a verdade que está aqui. O que me faz estar nesse lugar? Como eu posso sair desse lugar? Porque nós só podemos mover algo que nós conhecemos. Se nós não conhecemos, então não é possível mover. Vocês entendem? Isso vocês conhecem? Já passaram por essa sensação de ter esses questionamentos? Como é? Como isso acontece na dinâmica da vida de vocês? Imagina agora aí. Imagine uma pessoa que você deseja muito, e nesse lugar de você desejar muito, mas você sente um medo todas as vezes que essa pessoa se aproxima de você, você sente um medo, e desse lugar, por mais que você deseje fazer contato com essa pessoa, mais você se recusa, mais você se afasta. Respira, e nesse lugar, quando eu conheço a causa desse afastamento, fica mais fácil para mim eu mover em direção ao outro. Entende? Porque eu só posso mover se eu conhecer. E esse conhecimento é um mergulho. É uma jornada incrível do autoconhecimento. Não é? Então, tome mais uma respiração profunda. E eu quero te convidar agora para que você possa ver e se ver dentro de um relacionamento. E como exercício, procure ouvir também a voz que esse pequeno está dentro de você,
e que também ele tem medo. E que também ele tem medo de fazer esse contato. Mas muitas vezes a nossa criança interna fala conosco e nós não ouvimos. Como eu falei no começo, a demanda muito grande do nosso dia a dia. Mas eu já quero convidar você para que você possa, por algum momento, ouvir qual é a dor que está, qual é a dor que a minha criança interna guarda e que eu não acesso, ou eu não quero acessar, ou eu tenho medo de fazer contato com essa dor que está lá. E como eu não faço contato com essa dor, muito dessa memória, dessa dor, desse trauma, seja qual for a expressão, muito disso fica guardado. E as consequências ela traz hoje para o nosso dia a dia. São as somatizações que nós vivemos, né? A forma como criamos as situações diversas na nossa vida, a forma como somatizamos as doenças e como isso repercute. Eu quero deixar essa reflexão para você, para que você possa ver essa relação da sua dor, a dor física, a doença como criação, as diversas dinâmicas na sua vida que acontecem como um impedimento do fluxo da realização com relação a essa dor emocional que você guarda. E a gente se fala em algum momento, nós vamos novamente retomar esse assunto e dar seguimento. Gratidão, bênçãos para você.